Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Jairo Roberto, estamos no Jairo Roberto Podcast e aqui no estúdio For Makers, onde a gente grava o nosso conteúdo. Antes de qualquer coisa, eu quero humildemente reconhecer e expressar a minha gratidão e a gratidão da nossa equipe por todo mundo que acompanha, que curte, que compartilha, que comenta os conteúdos que a gente traz aqui. Nosso compromisso é absolutamente com a verdade, nosso compromisso é absolutamente com valorizar os nossos talentos e ajudar pessoas que estão aí no seu corre, atrás dos seus sonhos, a conseguirem, por meio das experiências dos nossos convidados, uma luz, para que o seu caminho também seja iluminado, claro o suficiente para evitar as pedras de tropeço. Estou trazendo hoje aqui um convidado que permeia o imaginário de gerações inteiras. É um garoto novo, mas com muita experiência e tem muito para ensinar para a gente. Quero mostrar para vocês aqui que estamos recebendo o Serginho Honjakov, o cabeção da Malhação. Fala, Serginho. Beleza, Jairo? Prazer estar aqui, uma honra, muito bacana, cara. Felizão de estar aqui, falando com o teu público. Fico amarradão mesmo. Seja muito bem-vindo, a gente tem muita alegria de receber você aqui. Você, como eu disse, é um menino muito novo, mas que tem muita experiência, né, Serginho? Você viveu altos e baixos, você atravessou a Cordilheira dos Andes, tem atravessado a Cordilheira dos Andes da vida, né? Com seus picos, tanto para cima quanto para baixo, viveu experiências que fizeram de você o homem capaz de superar tantas coisas que você é hoje. E a minha responsabilidade aqui, que eu sinto que eu tenho, é que o teu exemplo sirva para refletir a tua luz sobre muita gente que acompanha a gente e ainda que não tenha um objetivo artístico na vida, mas pode aproveitar a sua história como uma bússola para que possa brilhar também assim como você brilha até hoje. Pô, valeu, Jair. Belas palavras, cara. É isso aí. Eu tenho uma história assim bacana, né, artística, né? Eu trabalhei bastante desde pequenininho, né? Tive uma mãe que me auxiliou nessa jornada, sempre me colocou para trabalhar, investiu na minha carreira de modelo, né, cara? E eu fui indo e fiz alguns trabalhos na TV, né? Que o pessoal lembra até hoje. Você, essa veia artística, essa lida no mercado artístico, você já faz desde muito pequeno? Sabe o que foi, Jair? Que assim, quando eu comecei a fazer publicidade, eu levava jeito com a câmera, eu era uma criança bem espontânea, extrovertida, né? E minha mãe investiu nesse lance aí, ela me vestia bem, me levava naquela era de ouro da publicidade no Rio de Janeiro, né? Os grandes publicitários, os produtores de elenco, os estúdios Globo sendo construídos, a manchete bombando. E aí eu comecei a fazer muita publicidade naquela época. Minha mãe sempre foi de fazer muita amizade com as pessoas, é muito extrovertida, conversa muito bem. E aí eu fui indo, né? Fui caminhando, fui pegando gosto pela coisa. E aí comecei a decorar texto, comecei a gostar de interpretar, né? De fazer teatro também, e trabalhos na TV, publicidade. E aí quando eu vi, eu já estava na televisão aí, correndo atrás, participando bastante. Uma coisa que eu tenho uma curiosidade, e essa curiosidade ela permeia um pouco a minha atuação no rádio, principalmente na televisão. Eu apresentei programas na televisão, programa policial, programa que falava de crime, enfim. E a gente acaba, ainda que não queira, a gente acaba virando um personagem. Mas eu não posso falar assim que sou ator. E aí eu queria saber de você, com a sua experiência vasta, como é que, se é possível, você deixar aquele personagem completamente livre da tua própria personalidade. Pô, Jair, você soube se reinventar como ninguém, né, assim, ao longo da sua trajetória, né, cara? Eu confesso que às vezes eu me sinto um pouco impotente, porque eu não consegui me reinventar tão bem assim, sabe? Por conta do personagem que marcou muito uma geração, tanto assim, as crianças, né, da época, pessoas que na época tinham 5, 6 anos, nos anos 2000, que lembram, não entendiam muito bem o que eu falava, não entendiam as histórias que eu contava ali na Malhação, mas eles lembram de mim e achavam graça por causa da sonorização, por conta da expressão facial, né, do jeito lúdico que eu manifestava ali. Mas aquele jeito lúdico do Cabeção
É do Serginho. Ah, então, Ah, mais ou menos. Eu acho que teve uma época que o Cabeção comecei a ficar um pouco forçado demais, né? Nos meus últimos anos, eu comecei a fazer ele de um jeito que até eu mesmo tinha vergonha, porque ele era muito teatral, destoava um pouco da atuação dos outros atores, né? E isso me deixava um pouco frustrado. Eu ali com 20, 21 anos, eu queria fazer personagens mais sérios, né? Cinematográficos, com outra linguagem, uma coisa mais, com conflitos mais sérios da existência, né? Epifanias. E aí Shakespeare. não, eu tinha essa facilidade para chorar, né? Eu sempre, ao lado, junto com a veia cômica, que eu sempre tive um time de humor, né? Porque eu sempre fui uma criança bagunceira, né? Sempre fui uma criança que gostava de zoar. Meus amigos do colégio sempre foram extrovertidos. Eu sempre colhei com essa galera do fundão. Então tem essa coisa da veia cômica, do time de humor. Mas eu aprendi na televisão, porque como foi uma coisa que eu batalhei a vida inteira para chegar lá, depois que eu comecei a gravar algumas cenas na TV, com toda aquela estrutura, aquela equipe técnica maravilhosa, que tanto me influenciou na minha formação de caráter e tal, quando eu estava ali naquele ambiente, era quase que um retiro espiritual para mim, né? Era uma coisa que me deixava muito emocionado, tá? Desde quando eu tinha 4 anos, eu batalhava para aquilo acontecer. E quando eu comecei a fazer novelas ali, com minha primeira novela de elenco, eu tinha 13 anos. 13. 13, foi antes da Malhação, Meu Bem Querer. Então ali, toda vez que eu ia gravar, eu ficava assim meio que emocionado de ver toda aquela parafernália, todo aquele circo eletrônico, né, aquela equipe grandiosa. Aquela época que a Globo estava bombando demais, era uma equipe muito grande, muitos atores, muito elenco de apoio, cidade cenográfica imensa, equipe gigantesca, e aquilo me deixava muito emocionado. E aí eu comecei a desenvolver facilidades para chorar em cena, para fazer algumas cenas de drama. E juntou também com o falecimento do meu avô. Meu avô faleceu em 99, o Serjão. E isso foi uma coisa que me deixava assim chorando o tempo todo, sabe? Sempre quando eu lembrava dele, eu chorava. E aí eu usava isso como um gatilho para fazer as cenas de choro, que às vezes eu tinha. Chorava de verdade, Porque como eu era Sérgio. uma criança, adolescente, né? E às vezes tinha uma cena, assim, o Cabeção, ele tinha esse conflito que ele não teve. Ele perdeu a mãe quando era muito criança, né? O personagem, né? Pouca gente sabe disso, mas a mãe do personagem do Cabeção, que eu fiz na Malhação, ela morreu, ela faleceu no parto dele, do Cabeção. Então era um conflito sério isso, né? Não se falava tanto isso na história. Falava assim, às vezes, no primeiro ano de Malhação, ali uma cena com o José Poristano e tal. E aí, quando tinha uma ceninha assim, eu aproveitava o gatilho pra fazer uma cena de drama maneiro, mesmo o personagem sendo descolado, a novela toda ser uma coisa alto astral, juvenil, humorística, né? E aí eu gostava muito de fazer essas coisas de drama. Só que aí conforme eu fui ficando muito tempo na Malhação, o Cabeção foi ficando cada vez mais conhecido entre o público e tal, muita gente vinha me falar assim: Serginho, você vai ter que fazer essa linha aí pra sempre agora, né? Pô, como assim? Eu não vou ser um ator que vou fazer personagens diferentes? Não, Existe esse estigma. é, O público, de repente, pode olhar para o Cabeção. Quer dizer, eu que acompanhei, porque acompanhava junto com minhas filhas. Eu vi o Cabeção extrovertido, brincalhão, moleque zoeira pra caraca. Eu, como público, ou seja, completamente ignorante com relação a nuances da arte cênica, podia olhar e falar assim: pô, esse moleque nunca vai ser um personagem, nunca vai interpretar um personagem sério. Compreensível, eu sou ignorante quanto ao assunto. Mas lá dentro do métier, onde tem os profissionais que conhecem técnica, desenvoltura, enfim, existe esse tipo de rotulação interna? eu acho que existe, sim, mas também não é tão levado a sério isso, não é tão pragmático assim, não é uma coisa que certeza de bater o martelo, porque depende só do ator mesmo buscar, né? Tipo, no meu caso, eu poderia ter feito Shakespeare no teatro, eu podia ter feito uma peça no Laura Alvim. Naquela época ainda posso fazer hoje, é só correr atrás, né? Mesmo que não seja aquele sucesso de público e tal, mas uma coisa que vai ter sempre uma galera que vai me prestigiar e vai ser uma coisa que vai me enaltecer. Eu vou estar desenferrujando ali, né? Vou estar aprendendo uma lição, vou estar melhorando como ator, né? Evoluindo. Só que naquela época eu lembro que eu ficava meio que nessa filosofia assim, caramba, e agora? Será que eu vou ter que ser o Cabeção para sempre? Porque tem Isso, uma. isso não seria um pouco da imaturidade daquele adolescente? Essa dúvida, essa ambiguidade entre assim, sou ator ou sou um engraçado? Então, o ator, o lado meu de ator, eu nunca fui um ator muito didático. Eu nunca fui um cara que. Eu sempre tive um TDAH muito severo. Eu sempre gostei muito de ver filme, mas eu nunca fui muito um leitor assíduo. E sempre tive problemas de concentração. Para trabalhar eu era bom, funcionava legal. Eu tinha uma energia boa, uma resistência boa para ficar ali suportando aquelas horas de concentração num set de filmagem, de gravação. Mas no meu particular, eu tinha dificuldade de me organizar, de cumprir uma agenda, um cronograma, até no colégio mesmo.
E aí, durante a Malhação, eu fui. O Cabeção foi ficando cada vez mais um personagem caindo no costume das crianças, dos adolescentes. E muita gente me influenciava dizendo que aquela marca ali, aquela comunicação minha com os jovens, eu deveria levar aquilo adiante na minha caminhada, né, na minha carreira. Procurar um programa de rádio, procurar estar sempre me comunicando com os jovens naquela pegada do alto astral, do humor. E eu sempre conversava isso com as pessoas mais experientes para eles me darem uma luz nesse sentido, né? O próprio Ricardo Washington, que era o diretor da Malhação durante muitos anos, quando eu estava na Malhação há uns 3 anos, acho que quando o Cauã estava para sair da Malhação para ir para a novela, ele me chamou no canto e falou: Serginho, você vai ter que sair da Malhação esse ano. Eu, é mesmo? Por quê? Não, pô, tu não quer ser um ator de verdade, fazer outros personagens? Eu falei: eu quero, né, Ricardo? Pô, o Ricardo me conhece desde pequenininho, né? Desde criancinha mesmo. Ricardo Washington, se eu não me engano, ele era, não sei se ainda é, casado com a Fernanda Torres. Ah, não, esse é o irmão dele, né? O Andrucha, dele. Ah, tá, Andrucha, é isso mesmo. Viu? Eu não sei nada. E aí, o Andrucha é mais da publicidade, né? Da conspiração, né? Uhum. E aí o Ricardo falava isso, eu ficava naquela dúvida, né? Sem saber. Aí, quando eu saí da Malhação, até fui chamado para fazer uma peça de teatro, que era uma peça mais séria. Tinha um pouco de humor também, mas tinha alguns conflitos sérios. Era uma cena, era um texto do Paulo Goulart, lá em São Paulo, uma peça que seria num teatro que é da própria família do Goulart. Eu lembro que a dona Laura Cardoso veio de Portugal em 2006 só para fazer a leitura, mas para dizer que ela não ia poder fazer, porque ela tinha outros projetos lá. E eu ia fazer par romântico com a Regiane Alves, só que acabou que minha mãe não deixou eu fazer na época. Ela me sugeriu que eu não fizesse, porque eu ia ter que ficar sozinho em São Paulo de quinta a domingo. E eu tava numa fase muito de balada, só pensava em festa rave, música eletrônica. Eu tinha essa crença de que eu tinha que. Eu conheci algumas pessoas que eram curadores desses eventos, pessoas que trabalhavam no staff. Eu achava que eu tinha essa fissura de querer ir em todos os eventos, de estar no meio desse nicho, né? E aí minha mãe ficava preocupada com isso. E ela não deixou eu fazer essa peça. E era uma peça que tinha uma cena assim de um assalto numa noite de Natal. Então tinha coisa de refém. Era uma peça que falava de valores humanos, de família, de amor, mas também tinha um pouco de emoção, né, de ação. E junto com muito humor também, porque os atores que iam fazer o ladrão eram muito bons mesmo e tinha uma veia cômica e a peça rendia bastante. Acabou que eu não fiz essa peça. Mas aí acabou que eu não me reinventei tanto como um ator dramático que eu gostaria de ter sido, né, cara? Até porque dessa deficiência que eu tenho de ser um cara mais didático, né? Eu nunca fiz curso de arte cênica, eu nunca estudei, de fato, as tragédias, a arte cênica, a dramaturgia em si, né? Eu me especializei muito transitar entre as emoções, na prática, a técnica de TV, que isso é uma coisa muito simples, né? Não é uma coisa muito difícil Simples de para pegar. você, né? Para mim, não. Pra gente, não, né? Depois que você fica ali, eu fiquei quase 6 anos fazendo Cabeção, tive a oportunidade de fazer muitas cenas com ritmo alucinante, de comédia, falas grandes, sempre falando rápido, naquela velocidade que o Cabeção tinha que imprimir sempre, e dando ritmo ao episódio, né, ao capítulo. Mas eu também tinha, às vezes, uma cena de amor, uma cena de platonismo, né, com alguma atriz, que o Cabeção sempre tinha aquelas atrizes que ele era apaixonado e demorava a temporada inteira para se declarar. Então, eram umas cenas bonitinhas que dava para mostrar esse outro lado também romântico, né? Mais, assim, sentimental. E eu gostava muito, me deu muitas alegrias ali. Só que ficou faltando isso aí, eu realmente me reinventar como ator, né? E aí, quando acabou a Malhação, eu fiz uma novela, que foi a novela do Lombardi. Que geralmente as novelas do Lombardi eram mais dinâmicas, né? Com humor alucinante, no estilo do meu personagem na Malhação. Tinha muito a ver, né? E aí o Ricardo Washington tinha me prometido fazer essa novela, que eu podia sair da Malhação naquele ano, que eu ia fazer essa novela. Aí eu preferi sair da Malhação, porque eu estava contratado por algum tempo na Globo, eu ia ficar 3 anos na Globo, né? E muita gente vinha me falar assim nessa época: Serginho, agora você está num momento crucial da tua vida, porque assim, você saiu da Malhação, você pode ser um ator de fazer vários personagens diferentes, ou você pode só ficar nessa linha do Cabeção e ir pro lado da comunicação, ser um apresentador, também não tem problema nenhum, mas pensa bem no que você vai fazer. E isso, eu lembro que na época eu ficava muito nervoso com essas Era falas. Era muita informação para alguém muito novo. Eu levava tudo muito a sério, eu me cobrava muito, me pressionava, né, cara? E isso acabou que me desgastou, eu acabei envelhecendo precocemente por conta dessa pressão toda aí. E aí...
E aí, quando eu fiz essa novela Pé na Jaca, era uma novela cheia de atores maravilhosos, assim, uma novela muito, um elenco grandioso, não tinha espaço para todo mundo. Meu personagem acabou ficando meio reduzido, e eu com aquela crença de querer ir pra balada sempre e tal, e eu não tinha muita paciência para ficar ali no set, no Estúdio Globo, aprendendo. Naquela época ali dessa novela Pé na Jaca, eu me arrependo muito de não ter, assim, aprendido mais sobre outros ofícios ali envolvendo a televisão, né? Às vezes eu ficava meio boladão que meu personagem não estava crescendo na trama. Aí eu ficava, eu vou embora daqui. Eu já ligava pro meu pai, vem me buscar aqui no Projac, vai, vamos pra Copa. Não, eu quero ir embora daqui e tal. Em vez de eu curtir, tá naquele personagem pequeno, naquela novela maravilhosa, eu fiquei um pouco assim, levei pro coração, sabe? Não soube ter aquela resiliência e fazer daquele limão uma limonada e aprender outros ofícios ali, colar com a galera que estava vindo de São Paulo para fazer teatro aqui, que estava no elenco da novela, mas tinha tempo de fazer teatro no Rio, e eu podia ter me reinventado como ator ali, né? Eu acho que, na minha opinião, se perdoe. Você era muito Tem que novo perdoar. para digerir tanta informação, e informação em profusão e informação rica, né? Que você estava na parte mais elevada da montanha, e se você olhasse para trás, você vê que tem uma multidão querendo chegar no lugar em que você estava. Na verdade, eu fui um abençoado, né? Eu dei muita sorte de pegar um personagem que ficou por tantos anos na Malhação, que acabou virando uma referência, né? Eu batalhei desde pequenininho para isso acontecer, felizmente aconteceu, pessoas lembram de mim até hoje, né? Eu virei aquela referência ali dos anos 2000 e tal. Só que, na verdade, a carreira de ator a gente sabe que é muito concorrida, né, cara? Sim. Concorrência, são atores maravilhosos que se preparam muito, investem, né? Fazem cursos diversos de diversos diretores. Então, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco. Não soube trabalhar terapeuticamente esses insucessos, os fracassos, né? Quando a coisa não sai como a gente imagina exatamente. Isso é a vida, Isso né, é a Sérgio? vida. Agora, posso fazer uma observação, de acordo com a experiência de vida que eu tenho? E eu falo muito isso, você já viu aqui que a nossa equipe ela é multidisciplinar e multietária também. Tem pessoas mais experientes, tem pessoas mais novas, e eu costumo falar muito, sempre falei isso no rádio, enfim, na vida. A gente, às vezes, não crê num determinado fato, mas a ausência da minha crença não anula a verdade. Eu posso até não acreditar que as palavras que eu emito, que os pensamentos que geram essas palavras, posso até crer que essas coisas não têm o poder de retornar para mim. Mas o fato de eu não crer não significa necessariamente que esse poder foi cancelado. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque o ator sério, o ator experiente, o ator que chora, tá aí dentro, velho. Talvez você que fale, pô, não acredito nesse garoto. Mas ele tá aí. Pô, mas o Tarcísio Meira passou 50 anos da vida dele estudando. Ótimo, ele conseguiu aliar o talento que ele tinha aos estudos que aos quais ele se dedicou. Mas esse talento está aí. Um garoto de 13 anos conseguiu, aos 13 anos, conseguiu criar um link na sua cabeça para fazer com que ele chorasse numa cena de novela, que era exibida na Globo, uma televisão que serviu e serve ainda, né, em menor escala, mas ainda serve de referência para o mundo. Quer dizer, esse ator sério, esse ator shakespeariano, esse ator que é capaz de chorar como a Fernanda Montenegro, ele está aí, cara. Quem colocou esse rótulo foram pessoas alheias ao que está aí dentro. Essa é a opinião de um ignorante na arte cênica, mas de alguém, um observador da vida. E eu, naquela época, eu com meus 21 anos, eu até hoje em dia, quando eu penso, eu até acho que fui ingrato com toda essa criançada que tinha essa aceitação comigo, né? Porque, como eu disse, crianças de 5, 6 anos que não entendiam o que estava sendo dito na história, mas eu prendi a atenção delas na Malhação, com a sonoplastia, com a edição, com as caras e bocas. E eu, na época, eu não curtia tanto isso, porque, assim, alguns amigos meus naquela época, amigos de colégio, já estavam, sabe, com 21 anos, já eram pais de família, já estavam com seu primeiro filho, de 2 aninhos e tal. E eu ainda nem tinha tido minha primeira namorada, porque eu não tinha tempo, né, pra minha vida pessoal. Então, às vezes, isso me deixava um pouco, assim, acelerado, meio frustrado. E eu não via graça em ser o ator que as crianças gostavam. Eu queria ser o ator que os adultos mais velhos gostassem de mim. Eu lembro que eu com 22 anos, 21, 22, eu lembro de ter... que hoje em dia eu vejo isso com uma ingratidão, né? Porque tem coisa mais legal que você agradar uma criança, né? Um adolescente, um pré-adolescente. Só que eu com meus 21 anos, eu não via graça nisso.
Eu queria que a galera de 30 me achasse um bom ator, um ator sério. E aí eu acabei que eu fiquei lutando muito contra a maré, nesse Esse bom sentido. ator, É, esse ator sério, tá aí. Ele tá aí. É só você abrir a porta para ele sair. Ele já tá aí, Serginho. Você tá me convencendo. Você convenceu. Eu tenho 5 filhas, parceiro. Eu tenho 5 filhas. E sabe o que que eu fazia? Como eu não queria que a televisão exercesse influências negativas sobre elas, sabe o que que eu fazia? Eu pautava o que elas assistiam e eu assistia junto. Porque eu debatia com ela o que acontecia na vaca e o frango. Eu debatia com elas o que. Entende? Eu assisti você e isso ajudou a formação delas. E assim, com toda vênia, assim, você ouviu pessoas que não sabiam. Esse ator já existe. A Malhação que você fez, eu não sei quantas temporadas tem Malhação, mas a que você fez foi a melhor temporada. Eu não sei se pode se classificar temporada um período em que aquele grupo está reunido ou se cada ano isoladamente. Mas, independentemente da abrangência desse rótulo de temporada, aqui, o período que você esteve lá foi o melhor período de Malhação. Quantas pessoas deram o nome de Serginho ao filho por sua causa? caramba, será que tem? Rola isso? Será E não, amigo? Cauã eu já vi um monte. Agora Serginho, eu não sei se tem muito. Não. Será que Tem um monte. Tem um monte. Você sabe quantas famílias estão hoje unidas, seladas, o primeiro encontro, aquela fase de flerte foi assistindo você? Você sabe quantas pessoas o teu personagem não... Quantos homens adolescentes, pré-adolescentes, tímidos em relação à pessoa que gostava, não viram no teu personagem uma identidade? Fala, caraca, esse moleque sou eu. Isso é muito louco. Isso é um motivo de muita gratidão mesmo, poder estar associado a essa, né, influenciar essas pessoas que são pessoas tão maravilhosas, né, que levam suas vidas de uma forma tão exemplar, né, com um amor, que encontram o seu primeiro amor na adolescência, e depois de muitos anos namorando se casam, constroem uma Entende que você família. teve um papel. E eles, de alguma forma, eles se identificavam com aquela interpretação que eu fiz no Cabeção ali, Então, e eu tô associado, faço parte da vida deles, né, cara? Isso é então, motivo de muita honra e muito orgulho mesmo. um moleque não faz isso. Um profissional maduro faz isso. Eu estou falando como um pai que acompanhou você para ter uma vigilância sobre as minhas filhas. Acompanhou Malhação. Tu acha que com 40 e blau cheio de pepino para resolver, você acha que eu queria sentar lá e ver Malhação? Não, porque não era a minha onda. Eu vi. Eu exerci um controle de qualidade sobre o conteúdo que fosse entrar no subconsciente das minhas filhas. Então, eu estou falando isso para você porque o grande ator você já é há muito tempo. O ator que pode interpretar qualquer papel trágico, cômico ou de qualquer natureza, já está aí. Já está aí. Chico Anísio era da comédia? Era. Mas quantos papéis sérios ele fez? E tantos outros. Não é só questão, concordo, eu não vou aqui levantar um estandarte contra a educação, que eu não sou estúpido. Mas quanta gente estudou pra caraca e não consegue fazer metade do Cabeção? Tem uma aliança entre o talento e a cultura. E a cultura sem o talento não é nada. O talento se vira. O talento se vira, né? O talento joga bolinha pro alto sem deixar que venha aí cair. Então, eu queria que isso ficasse claro para você. Você sabe por que eu insisti em trazer você aqui? Não foi para trazer um garoto de Malhação. Foi para trazer um homem experiente, que tem capacidade de influência tamanha e que hoje ainda exerce influência, ainda que de forma tácita, ou seja, ainda que você não perceba. Sabe o que eu vi? Eu já vi 3 profissionais com diferentes formações, as 3 na área da psicologia. Tem um psicólogo aqui que, apesar de novo, ele sabe que o que eu estou falando é verdade. E eu percebi que em momentos diferentes, em resenhas diferentes, 3 profissionais já me disseram uma coisa. Cada um com sua maneira de se expressar. E
A juventude hoje está adoecendo emocionalmente, psicologicamente, inclusive alguns recorrendo ao suicídio. Sabe por quê? Porque não conseguem, para si próprios, aquela vida que as redes sociais retratam. Ninguém posta arroz com ovo, meu irmão. Todo mundo posta momentos de uma vida que não é o dia a dia, não é o cotidiano. E as pessoas, muitas delas, se frustram porque não conseguem acompanhar aquilo e acabam adoecendo. Você conseguiu conviver com aquela vida, vamos usar um termo atual, instagramável, e sofreu choques internos, porque muito jovem conviveu com coisas que exigiam um nível de maturidade muito apurado, e isso te afetou. Isso te afetou. Quer dizer, conviver com a fama, com o sucesso, com não poder andar na rua porque tem que tirar foto, tem que dar autógrafo. Pô, o que está acontecendo? Como isso te afetou? Naquela época, eu sempre fui muito fraco para bebida, né? Eu gostava, às vezes eu queria ir num evento noturno, e aí ia ter open bar, né? Ia ter muita gente da imprensa, muitos amigos de trabalho e tal. E aí eu sempre não me dei bem com álcool, assim, eu ficava muito. E aí, algumas pessoas na época estavam começando os portais de internet, as pessoas me pegavam no momento que eu estava já meio relaxado, com duas taças de champanhe. E aí queriam que eu desse uma entrevista. E eu ficava muito vendido, porque eu sempre tive. Não ficava legal, sabe? Eu sóbrio já era meio. Já tinha minhas limitações cognitivas, assim, né? Por Uhum. causa do TDAH, e nunca ter tomado medicação, e sempre fui muito ansioso, muito. eh, Sempre tive um pensamento muito acelerado, sempre levei tudo muito a sério. Apesar de ter essa técnica da televisão desenvolvida, de poder conseguir me concentrar por alguns instantes, por algumas horas, me doutrinar nesse sentido. Mas aí, quando eu ia para esses eventos que estava todo mundo descontraído e tinha esses portais de internet, tinha outras emissoras de outros canais menores, assim, né? De TV a cabo e tal, para fazer esses links ao vivo, às vezes eu fazer uma matéria gravada, eu pagava muito mico. E tanto é que, às vezes, nessa época eu estava contratado da Globo, chegava o memorandos assim: Serginho, não dê mais entrevista para ninguém. Quando você estiver num evento, a gente não quer mais que você dê entrevista para nenhum portal de internet, não dê entrevista para nenhuma outra emissora. E porque em 2005, né, porque eu estava no meu último ano na Malhação, eu fui para uma festa lá em Brasília, e era uma inauguração de um hotel, tava uma festa, uma estrutura grandiosa, né? Muitos atores da Globo estavam lá. eh, e aí eu fui dar uma entrevista totalmente alcoolizado, né? Tinha até usado entorpecente também nessa época. E aí todo mundo. Essa entrevista viralizou de tal maneira. E aí a Rede TV ficou usando durante um ano e meio essa entrevista. Todo Putz. dia eles passavam, assim, todo dia eles passavam algum trechinho no TV Fama, essa Assim, entrevista, né? pelo like, pela audiência, independentemente do mal que fosse te causar. É assim, me divulgou, né? Eu lembro que muita gente chegou nessa época pra mim e falava assim: Serginho, eu sou policial civil, sou investigador e tal. Eu não vejo Malhação há muitos anos já. Eu assisti o primeiro ano teu na Malhação, depois parei de assistir, porque eu sou um pouco mais velho que você. Mas eu confesso que aquele teu vídeo doidão, cara, eu chego em casa do trabalho, eu quero ver aquele teu vídeo doidão. Porque, sei lá, me relaxo, dou risada. Eu lembro de que tinha uns caras que falavam isso pra mim, cara. E eu ficava assim: caramba, será, meu Deus? Mas, assim, aquilo ali foi uma vergonha, né? Minha família, por que isso, cara? Como é que você deu mole de dar uma entrevista doidão? Olha só, tá na internet e tal. Eu só fui ver essa parada no YouTube um ano e meio depois que eu dei essa entrevista. Eu nem sabia o que era YouTube, eu não prestava atenção, eu não era muito ligado no computador, eu só respondia alguns scraps no Orkut, falava com pessoas que eu não tinha contato há muito tempo. Eu não consumia YouTube direito. Não via, não sabia, não curtia os memes, eu não tinha muito tempo para isso. E aí que eu fiquei sabendo que eu tinha virado um meme naquela época. E aí eu lembro que rolou esse memorando da Globo na época, eles: pô, Serginho, não dá mais entrevista pra Rede TV. Quando você tiver num evento que o Pânico estiver lá, sai de fininho. Eu lembro que alguns eventos que eu lembro do Vesgo, assim, ele: Sérgio, por favor, vem fazer uma matéria comigo. Aí, tipo assim, aí na hora da entrada, eles não queriam falar comigo. Mas é Ia falar porque eu depois que tava tivesse sóbrio, calibrado. depois quando eu voltava, quando eles sabiam que eu ia beber, aí eles queriam, eles ficavam atrás de mim, davam um jeito de entrar pra me pegar bêbado, que eles queriam me entrevistar sempre bêbado. E aí eu tinha que sair por trás do lugar do evento e tal, e mó suporte, assim, do staff do evento. E aí, beleza. Isso aí me prejudicou um pouco a carreira, né? Porque, assim,
eu era visto com que gera uma coisa de irresponsabilidade, né, porque um ator de 21 anos, 22, né, é muito novo pra beber, né. Tudo bem, a gente sabe que tem, a garotada bebe, né, normal, quem pode, pode. Só que naquela seria interessante naquela época eu entender que eu deveria dar um bom exemplo de sobriedade. E apesar de eu ouvir esse papo, mas eu não tinha paciência para absorver, não Maturidade, tinha talvez. maturidade, eu não estava afim de seguir essa doutrina, essa disciplina. Eu não entendi, naquela época eu pensava assim: "Não, mas os grandes atores, pô, o cara que eu admiro, ele aquele ator que eu me amarro do cinema brasileiro, ele bebe também, cara. Poxa, e eu gosto do trabalho dele, eu quero beber também", sabe. Eu não entendia, não caía na minha a ficha de que: "Pô, mas Serginho, tem muita criança que gosta de você, cara. Tem crianças de 8, 9 anos que gostam muito de você. Você é tipo o Roberto Bolanhos pra eles, assim, né. Pô, você tem que dar exemplo, cara. Cuida da saúde, faz psicólogo, terapia, pratica esporte, se mantém longe de coisa que você sabe que pode te prejudicar, que pode queimar o filme". Eu não tinha essa maturidade. Eu realmente fui mesclando com esse caminho da da ser meio recreativo, né, subversivo, fazer do meu jeito, né, ou até um pouco arrogante, né, desumilde, apesar de ter muita gente que me influenciava para esse lado da disciplina, da doutrina, de seguir o sugerido, de entender. O pessoal tentou colocar na minha cabeça que eu tinha que levar essa vida de tipo de jogador de futebol de 16 anos, né. Uhum. Agora assim, eu quando eu tinha 21 anos, chegava um cara para mim, um coach, e falava: "Serginho, tu tem que pensar que tu é um garoto de 14 anos que é uma promessa do futebol da seleção brasileira. Vai ganhar a próxima Copa. Eu sei que você já tem 21, você já é maior de idade, você pode ir sozinho para qualquer lugar, você pode entrar em qualquer festa, beber o quanto você quiser. Você já tem 21 anos, até nos Estados Unidos você já pode beber uma garrafa de álcool na rua, né, dentro do papel de pão. Mas, cara, pensa que você é um infanto juvenil, uma promessa do futebol, que você tem que fazer o que a gente está mandando. Eu não consegui entender isso naquela época. Eu preferia ser rebelde. E eu me arrependo bastante disso. Tenho até vergonha, cara, de não ter aproveitado com seriedade aquela oportunidade que eu tinha, sabe? Entende que se você não tivesse vivido isso, você não seria o homem que você é hoje? Vou te falar de novo da minha experiência de pai. Eu sou pai de um monte de filhas. Invariavelmente, elas fazem coisas que eu odeio, que dá vontade de desganar. Mas eu olho para elas e falo assim: minhas filhas não são os erros que elas cometeram. Né? Minhas filhas são alguém que eu, independentemente do erro, eu amo muito, quero que elas cresçam, que elas progridam, que elas herdem tudo que eu tenho. Você também. Tem um pai do céu que te ama e quer que, na tua condição de herdeiro, que você tenha acesso a tudo que ele te dá. Então, eh, essa instabilidade, eu diria que foi um prédio muito grande para um alicerce muito fraco ainda, muito informação ainda. Isso te levou para as drogas, Serginho? Então, não é querendo justificar, né? Porque o pessoal que é da dependência química, quando me vê assim falando no podcast sobre isso, pensa assim: ah, ele tá justificando. Não, porque tem um lado da desobediência, da desonestidade, que o uso de substância psicoativa está vinculado a isso, né? Eu como dependente químico, eu tenho que estar sempre assumindo a responsabilidade no meu peito. Eu tenho que reconhecer que eu sou imaturo, que eu sou infantil, que eu sou irresponsável, que eu sou preguiçoso, que eu sou desonesto, que eu sou ladrão, que eu Consigo sou. próprio, Eu tenho que né? estar sempre assumindo os meus defeitos de caráter, tendo consciência deles, né? Não- Então, depois que eu falo isso, eu posso até tentar, não é justificar, eu não estou justificando, mas tentando alinhar, assim, tentar para a galera entender, né? Por que que um cara que tinha tudo na mão, a faca e o queijo na mão, tudo mastigado ali, né? Na marca do pênalti para fazer o gol, por que que ele foi para esse lado sombrio das drogas, né? Então, porque realmente eu sempre enxerguei as vantagens do uso de substâncias, né? Eu sempre tive crenças alternativas, eu sempre me inspirei assim, em artistas da música, desde a época do Woodstock, sempre gostei de humor, subversão. Então, sempre tive alguns ídolos da cultura pop que estavam associadas a uma cultura de vida assim de maconhista, de álcool, de LSD, de medicinas alternativas, distorcivas e tal. Pô, eu sempre escutei aquelas aquela coisa da Vênus platinada, o glamour da Rede Globo, porque os diretores, aquela época da glamorização da cocaína. Eu sempre me deixei assim,
como é que se diz? Me encantei por essas parábolas aí, né? Que estão, de alguma forma, associadas a substâncias ilícitas. E juntou isso aí, todo esse encanto, com o meu TDAH, meu déficit de atenção, que eu nunca tomei medicação para isso. Só fui conhecer a Ritalina já com 22 Eu anos. conheço a Rita. Aliás, hoje ela está aqui comigo. E aí eu fiquei um pouco marrento, né? Achando que eu sabia de tudo, né? Apesar de ter uma mãe e um pai maravilhosos que sempre me ensinaram tudo, tentaram me passar tudo sobre a vida, né? Tentaram me influenciar para eu segurasse minha onda, para eu seguir o sugerido, para eu ser obediente. Eu tive que aprender com os meus próprios erros, né? Tive que viver pela minha própria cabeça e acabei colecionando episódios disfuncionais aí de responsabilidade, né? De estar no lugar errado, na hora errada, de estar exagerando, de estar uma felicidade artificial, Momentânea. momentânea, assim. Eu lembro, assim, eu com 22 anos, 23, tipo assim, meu pai tá almoçando ali num restaurante ali na esquina da Santa Clara com a Barata Ribeiro. Eu chegava ali para encontrar com ele para almoçar, mas numa felicidade, cantando, assim, sapateando no meio da Copacabana. Uma coisa que todo mundo passava assim, pô, esse cara não é normal, né, cara? Esse é dodói, né, tadinho? Eu passei por esse momento da minha vida, sabe? De combater a minha depressão com essa energia artificial da droga, que na época foi, assim, me trouxe alguns momentos, né, edificantes, espirituais, mas também me trouxe muito, assim, pessoas que, não, esse cara tá exagerando, esse cara aí tá perdendo a linha, né? Vou me afastar dele, não vou nem mais olhar pra cara dele. Pô, ser amigo dele então, jamais. Esse cara é muito imaturo, muito infantil. Pra mim, ele não merece uma chance tão boa como ele já teve alguns anos atrás. Então, assim, eu fui indo nesse caminho dicotômico, né, entre fazer uso de uma substância que me deixava pra cima, mais confiante, me estimulava, me deixava mais focado, com mais energia pra falar, pra me expor, mais coragem, uma coisa que meio que me aproximava do ego, né? Do alter ego, do super ego. Só que eu, ao mesmo tempo, abaixava o meu espiritual. Eu não tinha essa compreensão na época. Eu não entendia que Papai do Céu queria me ver cada vez mais puro e límpido, como um cristal. E isso era muito dicotômico, porque, poxa, mas eu, quando eu estava sóbrio, eu me achava muito para baixo, sem energia. Minha cabeça não funcionava direito, eu ficava sempre martelando questões da minha existência que me botavam para baixo, remoendo o passado, com mágoa, com remorso. Sempre, quando eu estava sóbrio, eu ficava naquele triângulo da autoobsessão, culpando meus familiares por não terem me ensinado coisas sobre a vida que, na verdade, não tinha que me ser ensinado. Eu tinha que aprender, eu tinha que buscar o aprendizado por minha conta própria. E aí, então, eu fui fazendo uso desses artifícios, dessas substâncias, e mais ou menos isso, né? E cheguei ao fundo de poço, né? Na verdade, assim, meu primeiro fundo de poço foi naquela época mesmo. Tinha acabado de sair da novela Pé na Jaca, eu estava numa fase muito de balada. A minha mãe falou, ó, durante a novela ela foi e me internou numa clínica. Eu estava gravando a novela tinha estreado já há uns 4, 5 meses. A minha mãe me deu um susto, chamou a remoção, os caras foram lá em casa. Pô, o que tá acontecendo? Não, você mora com a sua família. Poxa, tua mãe chamou a gente aí, qual vai ser? Ué, mas eu sou arrimo de família, eu ajudo minha família financeiramente, sou ator de televisão. Não, então, mas é o seguinte, você mora com a sua família, certo? Sua família chamou uma remoção aqui porque você tá dando problema com droga. Eu não entendia como é que funcionava esse universo direito, né, cara? E aí foi quando eu comecei a me familiarizar com esses conteúdos aí, com toda essa realidade, né? E aí, só que na época eu achava que, né, eu via as vantagens do uso, eu tomei esse susto, fui pra psiquiatria, conheci um monte de gente, troquei papo com os caras lá, os caras, Serginho, morar com a família é isso aí, cara. Você tem que aprender a lidar, não pode dar muito trabalho, não. Tem que ter sapatinho, né? Não pode abusar demais, né? Tem que ser sempre humilde, sempre pé no chão. E aí eu voltei a gravar a novela, então quando acabou a novela, a minha mãe me deu um susto maior, me colocou numa clínica assim durante 2 meses. E aí eu fiquei limpo pela primeira vez assim, em 2 meses, né? Eu já estava assim, uns 3, 4 anos num ritmo meio frenético, né? De uso assíduo, né? Nunca foi uma coisa muito exagerada, de ficar assim, poxa, sempre foi um uso assim, controlado, mas assíduo, né? Constante. Constante. E aí eu acabei indo para essa clínica que é até aqui na Zona Oeste, e lá eu conheci pela primeira vez a literatura azul de Narcóticos Anônimos, né? Conheci pessoas que são dependentes químicos, que estão limpas há 10 anos, 15 anos, comecei
me enturmar com essa galera. Só que não durou muito tempo essa turma na minha vida. Porque eu rapidamente, menos de 6 meses depois que eu saí desse tratamento, eu já estava de novo preferindo estar no meio de bares, esquinas e morro, com o pessoal sabe, outras pessoas, né, pessoas muito responsáveis, pessoas que sabem beber, né, pessoas que sabem beber, que trocam uma ideia bacana. Às vezes um cara que tá no morro ali, vendendo, um narcotraficante, né, ele às vezes é um cara que nem usa a parada, né, ele tem muita responsabilidade. E eu ficava trocando ideia com esses caras, meio que fazendo um laboratório para um suposto filme que eu queria fazer sobre entorpecentes e narcotráfico, porque eu sempre gostei muito do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, sempre me inspirou muito esse tipo de filme brasileiro. E eu ficava lá fazendo esse laboratório inconsciente, né? Mas aí... E aí minha mãe meio que, assim, ela meio que viu que eu não ia querer parar, que eu não ia querer ficar limpo mesmo, abstênico, que eu não me aceitava como dependente químico. A minha mãe começou a ficar com medo, né, cara? De acontecer o pior, por exemplo. Naquela época eu viajava muito pelo Brasil para fazer eventos, trabalhos. E aí a minha mãe começou a ficar preocupada, achando que em algum desses trabalhos eu ia acabar tendo ia arrumar uma mídia muito negativa. De tipo assim, realizar um trabalho e depois ir buscar uma substância da minha preferência e acabar me envolvendo com polícia, ou acabar, quem sabe, até vindo a óbito, né? Tá no lugar errado na hora errada e ser prejudicado mesmo fatalmente. Então, aí foi quando minha mãe decidiu que ela iria dificultar essa minha jornada de trabalhos extra-emissoras de televisão, né? Isso no final do meu contrato com a Globo ainda. E eu entendo ela perfeitamente, sabe? Porque realmente é muito preocupante, né? Ela não queria. A minha mãe que sempre teve um relacionamento com o pessoal da imprensa muito bom, sempre me enalteceu, me protegeu, me divulgou. Ela ficava muito preocupada de eu adquirir uma mídia negativa dessa. E aí foi quando acabou meu contrato com a Globo. Eu fui pra Record, fiz a novela lá, A Bela Feia, que foi uma novela de humor muito maneira e tal, que tinha também seus conflitos dramáticos. E eu, assim, eu ficava limpo 15 dias, recaía. E aí, mas as minhas recaídas, assim, graças a Deus, nunca foram recaídas assim. Assim, na dependência química, o pessoal fala, os terapeutas, que não existe diferença de quantidade, né? Minha dependência química é igual à dependência química do cara. O cordeirinho é igual ao elefante. É tudo dependência química igual. Quando a gente fala da doença, a parte espiritual, o conteúdo didático é semelhante. Mas, né, graças a Deus, as minhas perdas na dependência química, na minha adicção, não foram tão, assim, financeiras, né? Então, não tão prejudiciais assim à saúde. Eu não ficava tão debilitado quando eu estava numa recaída. Tanto é que eu tinha saúde para estar na ativa assiduamente, constantemente, regularmente. E isso até me fazia pensar que eu não era um dependente químico, que eu era um usuário que tirava onda, que eu poderia... Que era mal interpretado, talvez. Que eu poderia usar, que a substância não me fazia mal. Aí, por muitos anos eu fiquei achando que eu era um cara que via as vantagens do uso. Eu não conseguia compreender as desvantagens e como seria interessante eu realmente ficar totalmente limpo, né? Eu entendo que droga, se eu estiver errado, me corrija, e quem está assistindo a gente, por favor, compreenda a minha ignorância. Eu entendo que a droga, ocasionalmente, pode ter o mesmo efeito de malhar, sem trocadilho com malhação. Quer dizer, você vai lá, faz os seus exercícios físicos e aquilo desprende no seu organismo substâncias como dopamina e outras substâncias que te dão uma sensação de alegria, de bem-estar, de capacidade plena e tal. Inclusive mentalmente, né? A tua criatividade se expande e tal. Só que quando você faz isso por meios naturais, esse efeito é duradouro. Quando você usa uma substância que promove isso, cuja duração é muito curta, eu acredito que venha um período de remorso, e aí, para que esse período seja substituído por um novo período de alegria, da endorfina, da alegria, você vai lá e usa de novo. E isso causa dependência. Dependência essa cujas as consequências todo mundo sabe, mesmo quem não usou. Então, eu quero te fazer uma pergunta para você me responder a mim, mas para responder a todo mundo, para responder aos jovens, aqueles jovens que acompanham Malhação até hoje. A Laurinha, por exemplo, a irmã do Lulinha, ela acompanha até hoje no Globoplay, não é isso?
Então a sua influência ainda é vigente. Droga é bom? Então, eu não po eu, assim, eu participo às vezes de uma palestra falando, combate às drogas, né, eu tenho amigos que estão nessa caminhada aí do combate às drogas, e eu aprendi na minha caminhada que eu não posso falar mal da droga, Uhum. porque a droga realmente ela existe para a pessoa ficar mais feliz, mais acordada, com mais energia e tudo mais. Só que na minha experiência empírica mesmo, ela me fez muito mal, né, eu colecionei episódios de disfuncionais, de aumentar o meu sofrimento com a droga. Teve um padrinho meu que ele falava assim: "Sérgio, a droga só serve para quem já tá feliz. Se você tá triste e vai usar droga, você vai acabar ficando com raiva e vai ficar muito triste". A gente sabe como é que é essa história, esse filme. Então, se você tá triste, continua triste, porque a droga não vai te deixar mais feliz. O efeito é muito rápido. É aquele lance, o cara que é inteligente, ele pode ser que ele use uma droga, ele fique mais inteligente ainda. Agora o cara que já é meio burro, ele vai usar uma droga, não vai dar muito certo. Vai potencializar Pode aquilo. potencializar até a burrice dele, entendeu? Então esse aqui é complicado. Então assim, a droga, eu não posso botar a culpa na droga, né? A pessoa fala: "A droga é a cereja do bolo". Sim. Eh, eu, assim, para falar sobre isso, eu tenho sempre que voltar lá atrás. Eu tenho TDAH severo, né? Sempre fui uma criança muito exagerada, muito intensa, leonina, vaidosa e apaixonada. Sempre me apaixonei pelas meninas, platonismo, sempre fui muito intenso em tudo. E aí, só que quando eu comecei, com 13, 14 anos, eu comecei a ter aqueles pensamentos de anarquia, de rebeliosismo. Comecei a pensar um pouco assim na liberdade, né, que a idade estava me trazendo. Comecei a pensar naquela parte de ser vilão, né? Comecei a imaginar como é que seria o Sérgio mais velho vilão. Eu sempre fui muito temeroso a Deus, minha família sempre desenvolveu em mim um lado da fé, da espiritualidade. Eu sempre tive muito temor a Deus, sempre tive respeito pela espiritualidade de diversas religiões e tal, e sempre me ensinaram a ser uma pessoa do bem, com princípios espirituais, respeitando os mais velhos. Só que conforme a gente vai crescendo, vai colando com aquela galera do fundão, do colégio, por conta da. E vai amadurecendo o lance da subversão, do humor, acaba que vai mesclando um pouco com o lado sombrio, né? Da nossa própria Sim. identidade, né? Da nossa formação de caráter. Eu começo a me ver um pouco mais assim, me expondo, colocando à tona aí meus defeitos de caráter, outros Sérgios ocultos que eu não conhecia. E eu começo a ter pensamentos, assim, que até me deixavam assustados. E aí, quando eu tive meu despertar xamânico com a maconha, ali com meus 15 anos, eu comecei a ficar com muito medo de todos esses pensamentos que eu estava tendo, comecei a querer me afastar comecei a ficar com medo de muita coisa que eu estava prestes a viver ali, que eu estava com medo que desse ruim. E comecei a me preservar mais. A maconha me deu esse lance de ficar muito medroso. E preferi ficar em casa do que ficar na rua, do que, pô, eu com 15 anos eu já tinha uma mentalidade assim, tipo: "Ah, vou colar com um amigo ali, vamos ali no baile funk não sei da onde". E isso eu com 14, 15 anos. Isso eu não fumava maconha ainda. Depois que eu comecei a fumar maconha, assim, direto, eu comecei a ficar com medo de estar no lugar errado na hora errada, de colar com pessoas que pudessem me prejudicar. Comecei a ficar mais em casa, tranquilão, naquele efeito da maconha que é depressivo, né, deprime o sistema nervoso central. A pessoa tem muita fome, baixa energia. E eu comecei a ficar mais em casa mesmo e pensando mais em Deus, pensando mais no espiritual, sabe? E aí, a maconha me auxiliou nesse sentido que me evitou alguns gatilhos que eu poderia ter tido experiências muito ruins nessa época da adolescência, assim. Até mesmo com coisa de delitos, né? De vandalismo, de atos infracionais, coisas de adolescente. E aí, foi mais ou menos nessa época que pintou a Malhação na minha vida. Que aí a produtora de elenco da Globo, a Cissa Castelo, me chamou para fazer Malhação. E aí foi quando eu comecei a ter que estar todo dia lá no Projac, então acabou que eu não tinha mais tempo para. E naquele Para se ano. envolver, né? Só que aí eu fiquei muito tempo gravando e tal, aquele sistema de alerta, conversando, tendo que cumprir muita agenda, muitos trabalhos, muita gente para conhecer, recebendo carinho do público e tudo mais. Só que aí. E eu sempre usando a ferramenta da maconha, né? Alternativa, como uma coisa para me acalmar, como se fosse um remédio natural. Naquela época não tinha o CBD, eu fazia uso da maconha como uma forma medicinal, né? Só que com o THC, não tinha o THC isolado, não era um CBD, né? Não era um canabidiol, era um canabinol mesmo.
E aquilo era funcional até certo ponto, eu relaxava, eu conseguia dormir todo dia, conseguia acordar, cumprir minha agenda diariamente. No final de semana, às vezes, ao invés de eu aproveitar mais o dia fazendo esporte e estudando, me reinventando, aprendendo, eu não tinha muito tempo para os estudos, né? Eu ficava me dedicando muito mais ao artístico mesmo. E aí foi quando nessa época aí eu poderia ter eu acho poderia ter sido interessante parar de fumar maconha, dar um tempo e ficar tomando a Ritalina. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito isso, mas não foi o que eu fiz, eu só fui conhecer a Ritalina já quando eu já estava já com uns 22 anos, e aí eu já estava assim muito meio marrento, né, meio assim desumilde demais para poder seguir o sugerido e parar de fumar maconha. Eu já estava assim, já tinha aquele amor pela cultura Rastafari, aquela coisa espiritual. Eu amava demais o reggae, né, o dub, o rap. Eu achava que eu tinha essa parte da minha personalidade associada a essa coisa alternativa, né? E aí eu não conseguia ficar sem fumar a erva. E poderia ter sido muito interessante ter ficado limpo naquela época ali com 21, 22 anos, para eu me reencontrar, né, para eu aproveitar melhor meu dia a dia, meu cronograma, meus afazeres, e me capacitar melhor para novos desafios que viriam, né? Só que. E aí foi quando começou a entrar essas drogas estimulantes na minha vida, né? Tipo a Ritalina e tal, só que eu também já tinha esse amor à cocaína, né? Que é a maldita, né? Que todo mundo fala. E eu já tinha essa crença na minha cabeça de que era uma substância preferida. O Eric Clapton fez uma música, né, que fala que se você quer ficar para baixo, use cocaína. If you wanna get down. A música é chamada She Don't Lie. Eu, naquela época, eu ouvi essa música e não fazia sentido para mim. Porque no começo, com 21, 22 anos, a cocaína me fazia ficar muito elétrico, muito falante. Eu ficava assim, eu ficava down sem a cocaína. Com a cocaína eu ficava super estimulado, super pra cima e tal, achando que eu tava fazendo a coisa certa. Eu não entendia essa letra, não fazia sentido pra mim. Hoje em dia, com certeza, eu entendo, né? Porque, com certeza, se eu usar uma dose de cocaína hoje, por exemplo, agora eu vou ficar em câmera lenta aqui, eu vou ficar aqui assim, ó. Não vou conseguir me mexer, vou ficar assim, totalmente travado, né, cara? Até com vergonha de pensar, de raciocinar. Se eu for acender um cigarro, eu vou acender em câmera lenta, assim, olhando pra baixo, com aquela vergonha de tudo, né? Eu entendo Hoje em dia eu inteiramente. entendo essa letra do Eric Clapton, né? Naquela época, com 20 e poucos anos, eu não entendia, não fazia sentido pra mim, não. Ela não liga, ela não liga. Quem que não liga? É a namorada dele ou é a própria droga que não liga? É a própria droga, É né? a própria A droga. própria droga não liga pra nada. Ela é a melhor companheira. Eu vou fazer um intervalo que eu quero agradecer o pessoal que nos apoia, que eu esqueci completamente, né? Que coisa feia, menino. É meu TDAH. E eu quero, na volta, falar umas coisas para você que eu percebo enquanto a gente está conversando. Solta o vídeo, André, por favor. Então, chegou a hora da gente agradecer os apoiadores do Jairo Roberto Podcast. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você a Play Pro TV, que eu uso na minha casa, uso com a minha família, e eu posso dizer com autoridade e propriedade que é bom demais. Primeiro lugar, não tem modem, não tem cabo, tem suporte técnico ininterruptamente e o servidor não cai nunca. É um aplicativo licenciado e tem um link aqui na descrição desse vídeo que você pode se inscrever, ler o QR Code aqui na tela para você entrar lá, fazer o seu cadastro e você pode experimentar de graça durante um tempo para você ver se de fato é tão bom quanto eu estou dizendo. Só para você ter uma ideia, 1 ponto você paga por mês R$ 39,90. 2 pontos na sua família você paga por mês R$ 69,90. Em 3 pontos, R$ 99,90. A família inteira se divertindo com menos de R$ 100 por mês. Quero dizer para você que a Play Pro TV disponibiliza um tempo para você experimentar para ver se é bom sem gastar nenhum centavo. O link está na descrição desse vídeo, o QR Code está na tela e agora eu quero agradecer aos amigos Tássio e toda a galera do Rei dos Salgados que não permitem que nossos convidados saiam daqui sem aquele aroma e sem aquele gosto maravilhoso do melhor salgado do Brasil. Tem um Instagram, @ReiDosSalgados_RJ, e tem um aplicativo que você baixa, faz o seu pedido pelo aplicativo, pode até agendar o dia da entrega, o horário, e eles entregam lá para você sem nenhum problema. Agora, se você é brasileiro, se você honra as suas raízes,
o sabor da nossa culinária, você precisa conhecer a Pernambuquinha, essa tapioca maravilhosa que agrada inclusive a quem malha, porque eles têm licenciados, patenteados por eles, tapioca com whey protein e tapioca com a nossa querida creatina. Quem malha sabe como é que é bom. Pernambuquinha é a tapioca que a gente aproveita, presenteia os nossos convidados. Eu quero que você presenteie você próprio, a sua família, a sua casa, com o melhor dos apoiadores do nosso Jairo Roberto Podcast. E a gente segue em frente, o couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Eu quero chamar o apresentador mais bonito do Brasil para continuar com esse conteúdo maravilhoso. É com você, Jairo Roberto. Então, sabe o que eu tenho percebido da nossa conversa aqui? Primeiro, você é um bom homem. Você é uma pessoa de coração bom, de coração puro. Eu percebo que você tem bons propósitos. E que o que aconteceu na sua vida foi como se eu entrasse hoje em Nova York e sentasse no volante de um carro. Eu sei onde eu quero chegar, mas tem informação pra caraca. E eu não estou acostumado a dirigir aqui. Para onde eu vou? Qual seta eu sigo? Não é? E isso precisa ficar bem claro. Eu enxergo isso de maneira muito clara. Você precisa acreditar nisso. Você sabe. Eu aprendi uma coisa que eu ensino para minhas filhas. Teve uma vez um velho índio Cherokee, que era um cacique de uma tribo muito grande, e ele tinha um neto. E um dia ele sentou com o neto dele no colo dele, no alto de uma montanha, e ele falou para o neto dele, aquele índio Cherokee, que todos os dias acontecia uma guerra interna dentro de cada pessoa. E o neto falou, mas como é essa guerra, vovô? Ele falou, tem 2 lobos. Um lobo faz com que a gente seja lúcido, tranquilo, honesto, calmo, respeitoso. E o outro lobo, vovô? O outro lobo quer que a gente alobre, que meta o pé na jaca, que seja revolution, que seja anarquista, e quer que a gente mete o pé na jaca. E ele foi explicando lá na língua dele, e o neto falou, vovô, mas essa guerra é todo dia? Ele falou, todo dia. E o neto perguntou, qual dos lobos ganha a guerra, vovô? E o vô falou, aquele que você alimenta. Caraca, é muito maneiro essa história. Então, todo mundo tem o yin e o yang. Todo mundo tem luz e trevas. Quem prevalece? Aquele que se alimenta. Às vezes você alimenta porque você é ruim, porque você é mau, porque você quer ver o circo pegar fogo. Não. Às vezes informações erradas alimentam de maneira errada. Eu estou diante de um homem experiente, de um ator com uma história absolutamente consistente, capaz de edificar um monte de gente. Estou diante de um ator dramático, capaz de exercer qualquer papel. Uma pessoa com uma capacidade que poucas têm de superar a si próprio. Você está matando o lobo ruim, meu irmão. Tu não está limpo? Tô limpo, tô limpo. Não tô totalmente limpo, né, porque eu ainda fumo tabaco, né, tomo café, uso tabaco, ainda tem essa muletinha aí do cigarro, mas tirando isso, assim, de vez em quando eu tomo um SOS para dormir e de vez em quando eu tomo lamotrigina, carbolítio. Então, assim, faz o uso de algumas medicações, né, às vezes eu tomo maca peruana, tribulus terrestres, né, coisas para malhar, creatina, Eu uso cafeína em proteína, cápsula tomo para cápsula, às malhar. vezes eu tomo Eu também. tomo, eu tomo Ritalina. É. Eu também tenho TDAH, por isso que eu te entendo muito. Mas isso é lícito. E aí a pergunta que eu quero te fazer para que você responda. Qual lobo está ganhando? É. Isso aí é muito interessante essa pergunta, porque realmente eu tenho que conseguir me organizar, né? Conseguir aproveitar meu tempo para ter essas leituras edificantes que falem sobre recuperação. Eu não estou indo muito em grupo de muita ajuda, né? Outro dia às vezes eu converso com o Sandro Barros, né, que é um terapeuta, e ele sempre como ele é tipo uma espécie de padrinho para mim, ele sempre me pega no meu pé, né? Pô, Serginho, tu tá irresponsável, cara. Tá marrento. Pô, só porque tá limpo há 2 anos, morando sozinho, tal, tu tá se achando, ó, cuidado, ele tá indo pra balada direto. Ó, é questão de tempo, hein, cara. Ele sempre me dá esses conselhos assim. E realmente eu não posso dar mole, né, cara? Porque assim, eu tô recebendo muito apoio da galera que me diz assim no Instagram: pô, Serginho, você tá limpo há 2 anos, você é motivo de inspiração. Pô, muito legal a tua superação, você me motiva. Não nos decepcione. Nós, a partir de agora, vamos estar juntos com você, vamos estar sempre te apoiando. Só a gente não quer que você nos decepcione. Então, assim, é,
por mais que às vezes pode até pintar um lapso de uma vontade de alimentar o cachorro do mal, Normal, mas eu não vou, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo normal. mesmo tenho medo de voltar pra clínica, tenho medo de desapontar a galera, tenho medo de perder meu tempo limpo, entendeu? Porque assim, ninguém é totalmente limpo, né? Isso é uma coisa muito dicotômica também, porque Sim. a galera que você tem que, o cara que é dependente químico tá em recuperação, ele tem que buscar a recuperação, mas é limpo de tudo, porque tem sempre os defeitos de caráter, né? Que ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Então, assim, eu tô tentando me manter abstêmio, né? De 3 em 3 meses eu faço o exame toxicológico, que esse exame aponta assim se eu usei alguma substância. Acho que o exame ele aponta mais sobre metanfetamina, cocaína e álcool e maconha, né? Mas eu tô buscando estar sempre, né, leituras edificantes, melhorar, né? Ter Essa uma tua pessoa... capacidade de resistência me lembra, sabe quem? Eu não sei, você com certeza já deve saber dessa história. Sylvester Stallone, durante 5 anos ele morava em Nova York, e durante 5 anos, lá é diferente daqui, né? Lá tem agências de elenco, né, que fornecem mão de obra para os grandes estúdios. E durante 5 anos o Sylvester Stallone, ele visitou todas as agências, todos os agentes, né? Ele tinha um agente e tal, e ele visitava oferecendo o trabalho dele em Nova York. E aí os caras falavam para ele: pô, olha pra tua cara, meu irmão. Tu tem cara de garoto bobo. Quem é que vai se reunir com a família no domingo, ligar a televisão para olhar pra tua cara e tal? E ele ficou frustrado com aquilo, que ele queria ser ator. Então ele, por conta própria, depois desses 5 anos, durante esses 5 anos de nãos que ele levou, ele fez um curso sozinho de roteirista. E ele só podia fazer esse curso durante o dia, porque durante a noite ele trabalhava no zoológico do Brooklyn limpando jaula, sacou? O cara passava a madrugada limpando cocô de rinoceronte, de elefante. E aí ele fez esse curso, e aí juntou uma grana e foi para Los Angeles. E durante um bom tempo em Los Angeles, que é o núcleo, né, da indústria cinematográfica do mundo, né? Durante um tempo em Los Angeles, ele foi em todas as agências e recebeu vários nãos. Um dia, o Sylvester Stallone, depois de ter feito aquele tour por várias agências, ele voltou para casa desanimado, triste, porque não conseguia vencer a si próprio. E ele passou por um lugar e viu que tinha um cartaz de uma luta de boxe. Muhammad Ali contra um cara cujo nome eu não me lembro. E ele estava bolado, comprou o ingresso e foi assistir a luta. No primeiro assalto, o Muhammad Ali meteu a porrada no cara. E o cara não caiu. No segundo assalto, o cara apanhou pra caraca. Caía, antes do juiz meter a mão, o cara levantava e ele falou que essa luta demorou muito tempo. E ele olhou para aquele cara que estava apanhando do Muhammad Ali, um dos maiores nomes do boxe no mundo. Ele viu aquele cara apanhando, 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 apanhando e saiu dali. E ele pensou: caraca, esse cara é igual a mim, meu irmão. Esse cara apanha, apanha, apanha. Me dá essa almofada aí para botar o Serginho à vontade. Pode jogar, porque isso aqui não é Globo, isso aqui não é Malhação. Vai colocar onde? É nas suas costas Nas para você costas? ficar à Tá. vontade. Obrigado. E aí o Sylvester Stallone, naquele dia, ele viu aquele cara apanhando, 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 apanhando e resistindo. Ele foi para casa deprimido, falando: pô, aquele cara, a história dele é a minha história. A história dessa luta é a história da minha vida. O cara apanha, 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 apanha e não desiste. Nessa noite ele não dormiu. Nessa noite ele escreveu um roteiro. Sabe que roteiro foi esse? Rock, um lutador. Quer dizer, o fato de não desistir veio de uma tristeza, de um sofrimento, de uma depressão por não estar conseguindo o que ele queria. E o fato dele ter alcançado se deu por causa de uma depressão no caminho que ele enfrentou. E nessa época ele devia ter uns 19 anos, né? Ele é garoto. Novinho, né? Ele escreveu Rock, um lutador, depois de ter tentado e não conseguido. Depois de ter perdido para o Lobo. A infância e adolescência do Stallone, ele devia praticar bastante esporte, né? Devia ficar, Sim, né, ele sempre foi. Cuidando de fazendas. Ele teve essa característica de estar em áreas rurais, assim. Eu não lembro que ele foi criado. Eu não tenho muito conhecimento sobre a obra dele, a vida dele, não. Mas esse episódio me chamou muita atenção. Sabe onde é que ele brilhou? Como resultado
do insucesso. Ele sofreu muito até conseguir brilhar. Sabe quais foram os degraus que ele galgou para chegar onde ele está hoje? Das perdas, dos deslizes, da vontade de desistir. Quer dizer, aquelas perdas não diminuíram o grande ator e o grande roteirista que estava lá dentro. Nem o que está aí. Aquele vacilo, aquela vontade de fumar não desqualifica o grande ator, o grande dramaturgo que está aí dentro, o grande vencedor que está aí dentro. Isso é verdade. Pode eventualmente botar um guarda-chuva que pode eventualmente inibir um pouco a luz do sol. Quanto tempo tem um sol? Quanto tempo dura um guarda-chuva? Você é grande. Você é maior do que você entende, do que você percebe. Você tem mais influência, tem mais gente te olhando, te admirando, se espelhando em você do que você próprio pode enxergar. Então, eu preciso deixar isso claro para você. Porque a minha leitura... meu irmão, daqui a alguns meses eu vou fazer 65 anos. 41 anos vivendo na mídia, na música, na televisão, enfim, no rádio, vendo histórias, exemplos, como o que eu acabei de citar do Sylvester Stallone. Não se deixe abater. E o Sylvester Stallone, eu lembro que depois do Rock, né, ele fez algum filme que era um filme assim, que ia ser o próximo filme da vida dele, que era um filme que ele botou muita fé nesse filme, no roteiro, né, se dedicou bastante. E ele só ia ser o diretor, mas aí os produtores chegaram à conclusão que ele tinha que trabalhar como ator no filme também. Ele só queria ser o diretor, mas aí não, você tem que ser o ator, só que ele não queria ser o ator, ele queria só ser o produtor. Que ele achava que o filme não ia ficar com a cara que ele queria se ele fosse o ator do filme, né? Ele não se via como ator do filme. Aí acabou que ele teve que fazer o protagonista do filme e aí ele ficou muito triste, né, que esse filme não foi como ele queria, né? Ele até teve essas picuinhas com o pessoal da produção, né? O filme foi totalmente diferente do que ele estava idealizando o projeto, né? E o projeto Mercenários? Ele dá emprego para toda uma geração de atores que Hollywood falou, seu tempo acabou. Quantos mercenários? Dolph Lundgren e outros grandes nomes, que até o Van Damme, ele está dando emprego para essa gente. Está fazendo essa galera continuar trabalhando. O Van Damme eu vi na publicidade, aí tá bombando, né? Tá bombando. Eu gosto muito do Van Damme, sempre gostei muito. Quer dizer, as pessoas não são os erros que cometeram, elas são maiores do que isso. E esses erros são informações truncadas, que é absolutamente natural que a gente não tenha estrutura para receber tudo que foi disposto para a gente. Sou seu fã. Eu também. Sou seu fã, sou seu admirador. Obrigado, Jair. Fico feliz. É muito legal ouvir essas palavras aqui ao vivo. Cara, me enalteceram, me deixaram um momento especial de motivação, de inspiração. Espero que essas palavras entrem no meu coração, me motivem a cada vez permanecer nessa pegada aí, atraindo melhorias para minha vida, sendo obediente, sendo, né, forte o suficiente para fazer as escolhas assertivas, adequadas e poder me divertir também, né? Saber a hora de não me levar tão a sério, sempre pedindo ajuda, tendo aquela humildade para poder trilhar um caminho assim, sempre com essa gratidão, né, por toda essa galera aí que eu influencio. Obrigado aí por ter me lembrado disso, que sempre é bom ter uma injeção de ânimo, né, de entusiasmo para seguir a jornada, né? Eu com todo o meu ímpeto de rei leão com relação às minhas crias, eu não me arrependo de ter permitido você influenciar as minhas filhas, e mais ainda agora eu quero que elas vejam o teu exemplo. Mais ainda eu quero falar, olha aqui a minha entrevista com Ron Jacoff. Porque você tem muito que edificá-las também. A gente tem uma parceria em Los Angeles. A gente tem um grupo de Los Angeles que tem o objetivo de fortalecer e ajudar os brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, não só em LA. E essa pessoa tem muita influência em Los Angeles. E eu vou, se você permitir, eu vou falar com o Dino para a gente alinhavar, você conceder entrevista para ela de forma remota, online, mas ela tem condição de fazer você aparecer em Los Angeles com palestras, com peças, com monólogos, enfim. E eu faço questão de intermediar isso,
porque eu faço questão que o bem que você repercute se espalhe de maneira ampla. Você ainda tem muita gente, muitas gerações para edificar. E eu quero que isso aconteça mesmo, de fato. Como é que eu faço para te achar? Ah, eu quero que o Serginho venha aqui fazer uma palestra na minha empresa, ensinar para o André que é muito melhor ele beber água do que consumir esse bagulho que ele gosta. Hein? Como é que eu faço para achar você? Então, o Dino Boy é que é o meu empresário hoje em dia, né? Então, assim, as publicidades que eu tenho feito, que estão sendo meu ganha-pão, né, cara? Que eu não estou contratado por nenhuma emissora, né? Então, as publicidades caseiras que tem pintado é o Dino que tem fechado, né? Ele é meu assessor, meu secretário e meu empresário E mesmo. como acha ele? Pelo Instagram? Não, no meu perfil do Instagram tem lá o telefone dele, Tá. né? E é só por ele mesmo que. Mas qualquer pessoa, ele tem muitos contatos também, outros parceiros que podem acabar lembrando de mim para algum trabalho, Ótimo. consegue entrar em contato com ele e ele passa para mim, a gente alinha tudo direitinho. É arroba? O meu Instagram é @Serginho Rondjakov. Aí lá na bio tem o contato do Dino. O André vai pegar a grafia direitinho, porque Honda Coffee, amigo, é mole falar. Tem Honda Fit, Honda Accord, tem HRV, agora Honda Coffee é mais difícil, mas o André sabe a grafia certa e ele vai colocar aqui o arroba na tela para que todo mundo possa acessar. Eu já assumi contigo o compromisso de fazer essa ponte com Los Angeles e tudo que eu puder fazer para que o teu exemplo se espalhe, para que esse lobo bom fale muito mais alto, eu assumo esse compromisso. Os nossos cortes vão ser em collab, porque eu quero que muita gente aprenda com você. Sim, com certeza. Alimentar esse cachorro do bem, né? Poder falar da dependência química, da minha experiência, lembrar das desvantagens do uso, é uma coisa que eu tenho que fazer sempre mesmo, né? Porque eu, de certa forma, influenciei a galera com a minha irresponsabilidade, com as minhas escolhas do passado, e é muito bom poder lembrar o pessoal que gosta de mim que eu tô bem, né, e influenciar para que as pessoas consigam permanecer limpas. As pessoas que têm esse problema, que nem eu, da mesma geração, que estão tentando se manter limpas, às vezes fica um mês e acaba recaindo. Então é legal estar mostrando que eu estou perseverando nesse sentido, né? E fico feliz aí de você se colocar à disposição para me ajudar a participar desses eventos, falando da minha experiência com a dependência química. E eu fui com o Dino em San Diego, né, em 2015, a gente participou do Brazilian Day San Diego, foi muito maneiro, cara. Você e Dino junto cantando, né? Que legal, a gente tem cara. um projeto, né, cantando algumas músicas assim, clássicos do funk e tal, muitas músicas que a galera sabe cantar junto. Então é muito bacana esse projeto. E aí a gente foi em 2015 lá para Califórnia, né? Mas Los Angeles eu não conheço. Até hoje eu nunca fui lá, cara. Então, agora vai. Pô, que legal. Agora vai. Quero muito, cara. Eu vou providenciar. Imediatamente, quando a gente acabar a gravação, já vou mandar uma mensagem aqui pro Dom, que é o meu braço em Los Angeles. E a gente vai fazer com que isso funcione. Muito obrigado. Muito legal, Jair. Essa ideia também de você. Agora eu estou aprendendo a mexer no CapCut, né? Então, assim, eu tô mais assim, começando a editar, começando a ter uma visão mais de cinegrafista. Isso me deixa muito motivado a querer, né, me expandir mais no audiovisual, né? Que é muito legal mesmo. Esse lance que você falou do Stallone, pô. Eu sempre tive vontade de fazer um roteiro, né, cara? Eu espero também ter tempo de me dedicar a isso. Em breve tá fazendo algumas produções assim caseiras, né? Então, a gente tem todo o material humano, equipamento que a gente tem. É só chamar, velho. Eu participei de um filme esse ano que é um filme de terror, que é um filme de folclore brasileiro. Eu fiz uma participação pequena no filme. Eu ia fazer o protagonista, aí o produtor queria que eu fizesse, acabou que me tirou, me botou num personagem menor, né? Mas foi muito bacana, foram 4 diárias maravilhosas. Bacana. Pude estar com o Kaique Brito lá, Camila Camargo, foi uma experiência bacana. Produção incrível, equipe sensacional. Bacana. E, ó, galera, sua marca pode ser muito bem representada por alguém que representa exatamente o que todo mundo busca, felicidade e superação. Pô, meu irmão, entra aqui no Instagram do cara, chama ele. Se eu não recomendasse, tu acha que ele ia estar aqui? Porra. Não é não, Serginho? Pô, Jair, obrigado, cara. Você sempre lembro de você, assim, você tentando me fazer eu entender, me dando bons conselhos para eu tentar ter a maturidade, né, cara? Que às vezes naquela época era difícil, né, de eu ter, devido ao TDAH e o cansaço, né, que era muito trabalho. Mas muito bom poder ouvir essas palavras de você hoje em dia novamente. E agora que eu sou um homem maduro, né, de 40 anos, e tô tentando me manter firme aí nesse propósito. Você tá firme. Tô firme. Você não tá tentando, não. Você está firme. E obrigado aí por me enaltecer, me mostrar que eu sou capaz. E é isso aí, cara. Alimentar o cachorro do bem. Espero estar ativo aí nessa luta aí também. Cabeção!